Os senhores Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Antes de entrar no tema do vídeo, eu quero falar pra você dar uma passadinha lá na loja do canal, www.caldeirãogeekstore.com.br, caldeirão sem acento. Lá você vai encontrar luminárias, varinhas, canecas, tem muita coisa legal, muita coisa baratinha, então aproveita, entra lá, faça sua compra e é nóis. Em Harry Potter, o catálogo de criaturas mágicas é bastante extenso, graças a bruxos como Newt Scamander. No livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, nós temos muitas informações sobre essas criaturas mágicas, seus habitats, seus costumes, seus poderes. O fato é que a maioria das criaturas que estão aqui nesse livrinho são oriundas da Ásia, da Europa e da África, e só algumas são da América, das Américas no caso. No jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban existe esse card do Newt Scamander que diz que ele atualmente estava no Brasil estudando lesmas de fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Escola de Magia do Brasil, Castelo Bruxo, é especializada em magizoologia e herbologia. E o Newt é um magizoologista e ele estudou, fez algum estágio, alguma coisinha ou veio aqui só pesquisar. E segundo Animais Fantásticos e Onde Habitam, existem duas criaturas que podem ser consideradas aqui do Brasil. E por que consideradas? É porque elas não são exclusivas do Brasil, elas não são oriundas daqui, elas podem viver aqui. Além dessa lesma de fogo que eu falei, que é citada no card, que o Newt veio pra cá estudar, tem essas outras duas. Só que a lesma de fogo, a gente não sabe nada sobre ela, sobre os costumes, detalhes, poderes, não sabe nada. Só que ela é aqui do Brasil. Essas criaturas são o Cava-Charco e a Mortalha Viva. O Cava-Charco é encontrado na Europa, nas Américas Norte e Sul, portanto aqui no Brasil. Ele lembra muito um tronco de madeira e ele tem barbatanas no lugar das garras. Os seus dentes são muito afiados e seu alimento preferido são mandrágoras. Já a Mortalha Viva é uma criatura muito difícil e muito rara de ser encontrada e ela habita ambientes tropicais. E nós sabemos que o Brasil é tropical, é um país tropical. A Mortalha Viva tem menos de 1 centímetro de espessura, ela é muito fininha e ela só ataca à noite, enquanto as vítimas estão dormindo. Ela vai lá, rastejando, pega, tampa todas as vias respiratórias da pessoa, sufoca ela e engole. E aí ela sai bem mais gordinha do que ela chegou, né? Porque ela engole a pessoa inteira. No ano de 1782, um bruxo chamado Flávio Belby conseguiu fugir, conseguiu escapar do ataque de uma Mortalha Viva usando o feitiço Expecto Patronum. Ele ficou famoso por isso e acabou sendo homenageado lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. E acabaram as criaturas que podem ser do Brasil no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Mas calma, meus bruxos, não precisa ficar triste porque ainda tem o texto do Pottermore que fala sobre Castelo Bruxo. E nele nós temos a informação de que a escola fica na floresta tropical brasileira e ela é protegida por caiporas. Os caiporas são pequenos seres espirituais, peludos e bastante atentados, e segundo o texto, eles emergem sob o manto da noite e protegem os terrenos da escola, os estudantes e tudo ali em volta, a floresta, eles protegem tudo. O caipora é um ser da mitologia tupi que é associado às matas, florestas, proteção e todas essas coisas. Ele é capaz de aterrorizar as pessoas, trazer má sorte e inclusive causar a morte de algumas dessas pessoas. Em Harry Potter é muito comum a J.K. Rowling pegar um ser mitológico, um ser folclórico de certa região e adaptar para a história, trazer para o universo de Harry Potter. Por exemplo, o hipogrifo, o próprio pássaro trovão, Pumaruna, são todos seres folclóricos de regiões diferentes. E aqui no Brasil, a J.K. Rowling fez a mesma coisa com o caipora. Pensando por esse lado, sabendo que a J.K. Rowling gosta de trazer e adaptar as criaturas e seres folclóricos para a história de Harry Potter, por que no Brasil isso seria diferente? Nós temos só a informação dos caiporas, mas o que impede de outros seres folclóricos nossos serem criaturas mágicas de Harry Potter? Já que nós temos pouquíssimas criaturas nossas, brasileiras, provavelmente só o caipora que é realmente aqui do Brasil e não de outras regiões, como o Cava-Charco e a Mortalha Viva, eu separei alguns seres do nosso folclore e que são explorados e divulgados de uma maneira bastante infantil para mostrar para vocês que eles poderiam ser perfeitamente criaturas mágicas do universo de Harry Potter. O Curupira, por exemplo. Todo mundo no primário estuda o folclore, né? E aí a gente é apresentado aquelas criaturinhas bonitinhas
bonitinhas e fofas e dóceis. O Curupira é apresentado como um menino de cabelos vermelhos e pés para trás que protege as matas, e os seus pés são invertidos justamente para confundir as pessoas que seguem as pegadas dele. Mas existem algumas histórias mais bizarras por trás dessas criaturas. Por exemplo, o Curupira é considerado inclusive por algumas culturas indígenas como um demônio. Existem lendas que diz que ele levava as crianças pro meio do mato, pro meio da floresta, assim, onde os caras não conseguiam achar, e devorava elas, cara. Eu acho que o Curupira daria muito bem uma criatura mágica brasileira que vive perto de Castelo Bruxo ali, ajudando os caiporas a proteger todo o território. Só não mate os alunos, Curupira, só não mate os alunos. Existe uma criatura também no nosso folclore bem assustadora que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar: o Cabeça Satânica. O Cabeça Satânica é uma espécie de fantasma que é só a cabeça, ela é meio apodrecida e tem sempre um sorriso maligno e olhos assustadores. Ele é mais conhecido na região norte do país, e as lendas envolvendo Cabeça Satânica diz que essa cabeça ela rola em direção às vítimas, e na pessoa que ela encosta, a pessoa fica doente e morre muito rapidamente, não tem cura, não tem o que fazer. Pra você ter noção, o medo dessa criatura é tão forte que os trouxas, só de ouvir o seu nome, já faz o sinal da cruz. Tenso, né? Se a gente parar pra comparar, eu acho que o Cabeça Satânica se enquadraria na divisão de espíritos do Ministério da Magia, lá no Departamento para Controle e Regulamentação de Criaturas Mágicas. Ele é uma espécie de um não ser, como os dementadores, poltergeists. Eu gosto de imaginar que o Cabeça Satânica faria parte do nosso livrinho Animais Fantásticos e Onde Habitam, versão aqui do Brasil. Outro ser folclórico muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos aqui do Brasil, e que se encaixaria perfeito no universo de Harry Potter aqui, é a Yara. Todo mundo conhece a lenda da sereia Yara, né? Aquela linda sereia que encanta os homens pra levá-los ao fundo do lago, do rio, e eles nunca mais são vistos. Cara, se você parar pra pensar, os sereianos em Harry Potter, eles têm origem na Grécia, Irlanda e Escócia. O que impede da Yara ser uma espécie de sereiano? Só que aqui no Brasil tem uma diferença de aparência, uma diferença de costumes e poderes. Inclusive a Yara come gente, se alimenta de gente. Os sereianos lá de Harry Potter, lá da Irlanda, da Grécia, da Escócia, comem peixes. Eu sei que talvez muitos de vocês estejam pensando: ah, nossa, Caco, tá viajando, falando de folclore aí, essas criaturas têm nada a ver. Só que, cara, para pra pensar, talvez você não tenha pensado nisso porque o nosso folclore é passado de uma maneira infantilizada pra gente, mas as histórias são bem cabulosas. Por exemplo, a Cuca. Quando você pensa na Cuca, você pensa no quê? Numa bruxa com corpo de jacaré, um cabelo loiro que só faz atrapalhada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a Cuca é uma puta de uma mulher feiosa que ela é tão deformada que ela parece um jacaré. E ela devora crianças, mano. Tem coisa mais cruel do que devorar crianças? E se você acha que a Cuca não tem nada a ver com Harry Potter, que ela não se enquadraria nessas criaturas, existe uma criatura chamada Megera no universo de Harry Potter, que ela é praticamente uma Cuca versão da gringa. As Megeras têm apenas 4 dedos em seus pés e elas também têm sede por carne humana, e elas gostam de se alimentar de crianças. As características das Megeras lembram as bruxas de contos de fadas trouxas, sabe? Feiosa, nariguda, com verruga, dente podre, toda cagada. Pois é, essas são as Megeras. Agora fala se a Cuca não poderia ser uma Megera, só que do Brasil, uma espécie de Megera. Tudo bem que a Cuca não é 100% brasileira, né? Ela foi trazida, a lenda dela foi trazida com os colonos portugueses, mas como muita coisa da nossa cultura é misturada com a de Portugal, então não vejo problema em considerá-la. E o Boto Cor-de-Rosa? O que impede do Boto Cor-de-Rosa ser um animago, mano? Um bruxo animago brasileiro que só quer pegar a mulherada. É brincadeira, tira o Boto da lista, desconsidera. Mas que ele podia ser um animago, ele podia, vai. Talvez uma das criaturas mais conhecidas do folclore nacional seja o Saci Pererê. Aquele negrinho simpático com um gorrinho vermelho que dá poderes e anda numa perna só, saltitando e fazendo estripulias por aí. Mas, mano, o Saci é mó demônio na história real. Ele tem chifre, ele é louco. E uma das coisas que o Saci gosta de fazer é matar as pessoas na paulada e matar as pessoas na gargalhada. Elas vão gargalhar tanto que elas vão morrer e ele, tipo, vai ficar dando risada de você morrendo assim. Cara, eu acho que Saci, Curupira, Caipora, todos esses se encaixam muito no universo mágico aqui do Brasil, porque Castelo Bruxo, ele é regido por toda essa atmosfera, por todo esse misticismo aqui nacional que nós temos. Enfim, além das criaturas que tem em Animais Fantásticos e Onde Habitam, e aí os caiporas que tem lá no texto do Pottermore, essas outras que eu falei do nosso folclore, só nos resta imaginar e torcer para que um dia J.K. Rowling escreva alguma coisinha. Alguns de vocês podem ter achado isso meio viagem, mas se a J.K. Rowling pega
dos folclores regionais de onde ela escreve, por que não daqui? Aliás, ela pegou o caipora daqui, por que não as outras criaturas? Meus bruxos, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tomem cuidado com o Saci, a Cuca, o Boto e essas criaturas afins aqui do Brasil. Já sabe, né? Vê uma cabeça rolando por aí, velho, não tenta chutar ela não, senão você vai ficar doente, você vai morrer, bicho. Nós nos vemos num próximo vídeo, fiquem na paz e mal feito feito.